Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com o Missionário. Eu sou a missionária Raíssa e hoje eu tenho a honra de conversar com uma família de missionários. Mas eu vou deixar que eles se apresentem. Então, fala para mim, quem é você? Eu sou a missionária Michele, do pastor Rafael. Eu tenho 40 anos de idade e eu sou da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E eu faço parte da Igreja Metodista Wesleyana há 35 anos. Olá a todos, boa noite, muito prazer, me chamo Rafael. Eu também sou daqui, da cidade de Duque de Caxias, tenho 36 anos, nascido e criado, carioca, carioquíssimo, daqui dessa cidade maravilhosa. Sou membro da Igreja Metodista Wesleyana há mais de 10 anos, e hoje nós estamos louvando ao nome desse nosso Deus juntos. Hoje estou aqui com a minha querida amada esposa Michele. Muito bom. Conta pra gente aonde vocês estão. Hoje nós estamos na Igreja Metodista Wesleyana em Formosa, na Argentina, no bairro São Pedro. Ela é uma igreja maravilhosa, excelente, Eu costumo dizer que a igreja de Formosa é uma igreja muito rica em amor, muito rica em companheirismo, muito rica em parceria, amizade, e hoje nós somos muito felizes diante da presença de Deus. Graças a Deus. Vocês estão lá há pouco tempo, né? Sim, chegamos lá no meado de janeiro, no dia 14 de janeiro, chegamos para assumir a Igreja Metodista Wesleyana de Formosa, junto com as suas congregações, e lá estamos pastoreando, vai fazer 3 meses agora. E aqui viemos para o Congresso Geral de Missões, representando a nossa igreja. Amém. Eu sei que é pouco tempo, mas como é que está a adaptação de vocês? A nossa adaptação, está sendo bem devagar, porque o costume deles são totalmente diferentes dos nossos, O que nós mais sentimos falta é o do nosso feijão carioca, do nosso feijão brasileiro, Enfim, lá eles comem bastante macarrão, muito arroz, muita massa, empanada, salada. Então, a nossa adaptação é com relação a clima também, É bastante pesado o clima de lá, devido à própria umidade em si. Quando é calor, chega calor extremo, amor? Chega a fazer quase 50 graus de calor lá. E a gente vê muito as pessoas tomando o tererê, o tererê é a bebida típica de lá, é uma bebida para refrescar, porque como o calor é muito intenso, então os formosenhos, eles tomam muito tererê, eles levam o seu termo, para todo lugar, para poder se refrescar um pouco, para beber um pouquinho de um tererê geladinho, para aguentar um pouco o calor intenso que faz lá na cidade. Para quem não conhece, gente, o tererê, aqui pra gente no Rio de Janeiro, é algumas coisas que as mulheres colocam assim no cabelo, e tal. Mas lá é uma erva. Lá é uma erva, praticamente uma erva mate que nós aqui estamos mostrando aqui para vocês, Aonde nós temos aqui o nosso termo, onde é colocado água, e se coloca gelo aqui dentro para que seja bem gelado, assim como minha esposa mencionou. Lá faz muito calor. Então, todo o país existe a sua peculiaridade, assim, melhor dizendo, E pelo fato de ser muito calor, então o que faz assim manter a nossa temperatura corporal seria, no caso, o próprio tererê. E isso é muito típico de lá. Eu tomei aqui antes de começar e eu tô fresca até agora. Uma menta bem forte, ele já dá um gelo, um frescor muito bom. Mas conta pra mim, vocês já cometeram alguma gafe nesse tempo lá? Nós somos os reis da gafe. Então, assim, gafe a gente comete toda hora. Assim que a gente chegou já cometendo gafe. Mas tem algumas gafes que a gente cometeu que a gente não pode falar aqui. Porque muitas palavras que são semelhantes, no português, lá no país, da Argentina, na cidade de Formosa, são pesadas. Mas tem uma gafe aí que o Rafael pode contar, que ele cometeu. Mesmo? Pode Meu falar. Meu Deus do céu. Então, gente, o meu envolvimento com a missão em si já começa desde 2011. Então, eu sempre doei as minhas férias ao campo missionário,
Então, de uma certa forma, eu tenho, assim, um contato maior com a língua hispânica, né? Ou com o próprio castelhano. Então, eu cheguei no país, né, pensando, caraca, eu já sei falar, eu falo bem. Deitando no espanhol, Meu né? Deus, que risco. Poxa, e a minha esposa, assim que ela chegou, ela teve uma alergia no rosto, sabe? Que ficou assim, parecendo espinhas, né? E sendo que eu confundi algumas palavras. Meu Deus do céu. Porque negrito para eles granito, né? Seria pessoas que têm espinhas, né? E o poroto o feijão na língua hispânica, né? Aqui no caso da Argentina. Eu fui na farmácia. Cheguei na farmácia, eu falei, senhora, por favor, eu necessito de uma crema que minha esposa está com o rosto de ela lleno de poroto. E a senhora se quedou a rir, se ficou rindo. E você não entendendo nada. Não. Ela tá rindo. Meu Deus, o que foi que eu falei? Aí eu conversando com o pastor Marcelo Paredes depois, eu falei, pastor Marcelo, eu fui lá na farmácia, pedi um creme e falei que o rosto da minha esposa estava cheio de poroto. Ele, ai meu Deus do céu, não é poroto brasileiro, é granito. Eu falei, mas por que, pastor? Porque granito poroto é feijão. Eu falei, meu amor, eu falei que a sua cara estava cheia de feijão. E que ele queria um creme para tirar o feijão da minha cara. Para tirar o feijão, olha só. Por isso que a atendente estava morrendo de rir. E ele foi confiante, né? Tipo assim, eu sei o que eu vou falar, eu domino essa parada aqui. Eu tô deitando no espanhol. E até agora a moça tá achando que você enfiou a cara na panela de feijão. Na panela de feijão. Dá tempo para mais uma? Claro que dá. Meu Deus do céu. Aí depois disso, a gente começa a ficar com uns pouquinhos de medo, né? Daí a gente quer chegar aí a gente começa a observar as coisas dentro dos lugares. Aí eu fui a uma carniceria, né? Carniceria, o que seria para a gente, seria um açougue, né? Daí eu comecei a observar as pessoas, como é que se fazem o pedido da carne ou alguma outra coisa, né? E chegou a minha vez e o senhor está, adelante, por favor, senhor, lo que tu quieres, háblame, contesta-me. E havia uma fila imensa, senhor, lo que tu quieres. Eu travei na hora. Travou. Não consegui falar mais nada. Aí eu quero uma galinha. Senhor, eu não te entendo. Aí galinha. Eu travei na hora. Aí havia um senhor que ele tem um costume, né? De poder vir ao Brasil constantemente. Ele, não, brasileiro, não eres galinha, eres pódio brasileiro. Pódio. Meu Deus, pódio. A gente vai aprendendo, né? E agora, toda vez que ele vai nessa carniceria, o atendente já fala, galinha? 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 Galinha. É isso agora aí. ficou marcado. Então agora a gente já sabe que se a gente for lá para Formosa, o nosso rosto, se tiver espinha é granito e se a gente tiver vontade de comer galinha é pódios. Pódio. Certo, eu já estou enriquecida aqui. Gente, a gente escutando, né, são coisas engraçadas. Depois, né? Depois fica engraçado, depois a gente consegue rir. Mas tem o desafio da língua, o desafio da distância, da saudade de casa, saudade da igreja, de falar e ser entendido, né? Aquela coisa de você estar na sua igreja, mãe ali. E me respondam sinceramente, por que vocês nunca desistiram do ministério? O que faz vocês seguirem em frente? É a certeza do chamado. Porque quando Deus chama a gente e quando Deus fala com a gente tem a certeza, né? Porque o filho, ele conhece a voz do pai. Então, quando Deus, a gente se coloca à disposição do Senhor e a gente fala, eis-me aqui, eu falo que isso é muito profético, quando a gente fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu falei isso para o Senhor. E quando o Senhor falou comigo, agora eu te quero, agora eu quero enviar você para o campo missionário, eu me entreguei completamente ao Senhor e eu disse para o Senhor, eu não sou uma pessoa corajosa. Muitas pessoas acham que nós somos corajosos. Eu sou uma pessoa obediente. Então, é isso que não me faz desistir. É a certeza do chamado e a obediência que eu tenho a Deus. Graças a Deus. Exatamente. O que não nos fazem, o que não
nos faz desistir é a gente pensar que Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Independentemente de quem seja cada um de nós, né, nós precisamos entender que se não for a capacidade de Deus sobre a nossa vida, a gente não consegue fazer nada, né? Como diz uma grande missionária chamada Sofia Miller, ela diz que ela, ao ler a palavra do Senhor, ela entendeu como se fosse uma grande ordem para ela. Então, o que não nos faz desistir é entender que, além de nós lermos algo que está nos determinando como se fosse essa ordem, literalmente, é a própria presença desse nosso Deus sobre a nossa vida, né? Então, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele dá a capacidade que nós almejamos alcançar para poder pregar a sua palavra a um povo determinado, nós podemos ver e sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Conta pra gente um pouco como que foi a experiência de chamado missionário de vocês. Quando vocês entenderam, Deus está nos chamando para isso? Pode falar. Foi muito parecido com o dele. O meu chamado, né, ele já começa desde os meus 15 anos de idade. No momento que eu aceitei Jesus, né, eu venho de uma igreja bastante pentecostal, né, a Igreja Metodista Wesleyana ali no Parque Paulista, onde eu passei toda a minha adolescência, juventude, né, e assim que eu aceitei a Cristo na minha adolescência, Deus ele usou uma pessoa ao qual ele diz: assim diz o Senhor, prepara-te que eu irei te levar às nações, né? E aquilo para mim, poxa, estou chegando agora na igreja, o que é isso? Prepara-te que eu vou te levar às nações. E eu entendi isso, né, em 2011, quando eu tive a oportunidade de poder fazer parte da primeira classe de missões transculturais básicas, onde nós não somos habilitados a estar ao campo missionário, mas porém nós tínhamos o que eles chamam de curso de férias, né, onde a gente tem a nossa própria experiência no campo transcultural. E quando eu chego nessa minha primeira viagem missionária ao Paraguai, né, eu tive a oportunidade de poder ouvir Deus testificar isso sobre a minha vida. Então, ouvir em uma outra língua todo o meu contexto de história, todo o meu contexto familiar, de como Deus ele tratou sobre a minha vida, isso só me fez entender e confirmar o chamado de Deus sobre a minha vida. Então, desde então, eu comecei a me envolver na missão, não somente na missão transcultural, né, mas dentro da minha própria igreja, fui líder de evangelismo por muitos anos, né, então a gente participava de missões urbanas, né, até onde mesmo a gente se conheceu. Nós nos conhecemos na Escomil. Foi na Escomil, né, na Escola de Missões Urbana. Então foi algo muito extraordinário poder viver isso diante da presença de Deus e ver com que a cada ano a gente vem se preparando, né, vem no seminário, depois a gente vai lá para a nossa AGMIL, para a Agência Missionária Wesleyana, onde a gente fica mais um ano treinando, né, sendo capacitado, né, por pessoas extraordinárias que já passaram por muitos momentos diante do campo transcultural e hoje tem essa habilidade, essa riqueza, né, de poder passar para a gente de como é que isso funciona. Graças a Deus. Né? Então, desde então, como a gente diz, né, o bichinho missionário nos mordeu. Nos picou. E aí estamos. Graças a Deus por isso. Amém. Fala para mim um texto bíblico que marca a jornada ministerial de vocês. Você quer falar? Eu falo. Tem vários textos, mas tem um que marca muito a minha vida, que é apenas um versículo, eu vou citar aqui, que é o Salmo 37, versículo 5, que vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando a gente entrega o nosso caminho, a gente está dizendo que Deus ele pode fazer a vontade dele acima da nossa vontade. Então, muitas vezes na minha vida, na minha trajetória, eu me deparei com situações em que eu queria tomar o controle da situação. Só que Deus me fazia lembrar desse salmo, né? E Deus me fazia lembrar que eu precisava entregar o meu caminho, deixar que Deus fizesse a vontade dele e confiar.
Não é fácil, porque a gente quer entregar para o Senhor e a gente quer tomar o controle de volta. Nós, seres humanos, somos assim. Mas Deus faz a gente entender que a gente precisa ter a total dependência dele. E é assim no campo missionário. Quando a gente está no campo missionário, a gente precisa contar com a única e total dependência de Deus. Então, quando eu cheguei no campo missionário, o Senhor me fez lembrar de novo desse salmo. Salmo 37, versículo 5. Entrega e confia. Nós precisamos fazer duas coisas: entregar e confiar. Não é fácil, mas o Senhor é aquele que tem nos garantido a vitória. Isso quando a gente coloca tudo nas mãos dele. É preciso a gente deixar que Deus faça a parte dele e não tomar o controle das mãos de Deus. Exato. Deixa que Deus tenha o controle de todas as coisas, porque aí todas as coisas darão certo, todas as coisas... nós seremos bem-sucedidos, né? Sim. No Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos para um bate-bola, jogo rápido? Vamos. Uma palavra, certo? Vou começar contigo, beleza? Família. Amor. É isso aí, gostei. Tudo. Formosa. Formosa é uma paixão que surgiu no nosso coração quando a palavra Formosa chegou através do pastor Moisés para a nossa vida. Nosso coração ardeu e queimou por essa cidade. É o amor que Deus colocou no nosso coração para essa cidade. A cidade, a província, na verdade, de Formosa, Argentina. Muito bom. Ser missionário é? Um grande desafio, mas Deus, Ele nos capacita para poder viver e passar por cada um deles. Uhum. Missões hoje? Missões hoje Eu escutei uma palavra que ficou muito no meu coração, que no último congresso de missões que eu vim aqui, que foi em 2017, eu ainda me recordo, que eu escutei assim: missões é urgente, missões é abrangente, missões é apaixonante. E ainda hoje, missões continua sendo urgente, missões continua sendo abrangente e missões continua sendo apaixonante. Lindo isso. Exato. Eu amei essa resposta. Vou levar para a minha vida. Gente, muito obrigada por terem respondido ao chamado de Deus. Muito obrigada. Amém. O desejo do meu coração é que essa chama continue ardendo. Amém. E se multiplicando, se espalhando por cada lugar que vocês forem. Vocês têm alguém aqui que segura a corda, mas que ora, que intercede, que investe, que acredita naquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Muito obrigada, de coração. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Tchau, Amém. tchau. Paz. Paz.